Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre... Sobre o quê? Já viu o título da aula? Provavelmente sim! Então, provavelmente essa é a palavra que a gente vai pegar hoje para analisar. Na verdade, um pouquinho vai ser a análise, um pouquinho vamos analisar, mas vamos ver 4 jeitos de falar isso. Essa, não quero dizer que vamos ver 4 jeitos de falar essa palavra em polonês, porque não é só a palavra, é expressar o que ela significa de 4 maneiras diferentes. É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu espero que você goste da aula de hoje. Então vamos lá. Vamos passar para a tela do computador aqui. Temos um documento que a gente vai utilizar durante a aula de hoje. Como de costume, para baixar o documento que a gente está usando aqui, é só clicar no link do bônus na descrição do vídeo e você pode baixar esse documento. E aqui vamos ter as anotações, ok? Algumas anotações adicionais. E essas anotações também ficam disponíveis para você na descrição do vídeo. Então, vamos para a aula. Ok. Temos aqui então 4 jeitos de falar provavelmente em polonês. Você vai ver que esses jeitos são um pouquinho diferentes. Tipo assim, em polonês temos 4 jeitos diferentes, em polonês temos 4 jeitos diferentes, em português temos a palavra provavelmente, mas esses 4 jeitos não são exatamente iguais, ok? Uma palavra tem um sentido um pouquinho diferente da outra, então já já você vai entender tudo. Vamos para a primeira palavra, o primeiro jeito, a primeira maneira de falar provavelmente. E é prawdopodobnie. Prawdopodobnie. E vamos já fazer uma pequena análise dessa palavra prawdopodobnie. Prawdopodobnie significa provavelmente, mas como que ela é feita? Prawda significa verdade. E podobnie é como se fosse de um jeito parecido. De um jeito parecido. Então, é tipo de um jeito parecido com a verdade. Prawdopodobnie. E um jeito parecido com a verdade não no sentido de fingir, mas fingir muito bem, mas é uma coisa que lembra a verdade, né? Provavelmente, aquilo que parece ser verdade, né? Então, prawdopodobnie é isso, é provavelmente, e eu acho que prawdopodobnie é a tradução mais próxima da palavra provavelmente em português. E agora vamos ver alguns exemplos, porque a gente aprende polonês através de frases e entende através de exemplos, né? Vamos lá. Temos aqui alguns exemplos. Prawdopodobnie zapyta ciebie. Ele provavelmente perguntará a você. Prawdopodobnie significa provavelmente. Zapyta significa ele perguntará ou ela perguntará. Ok? Isso, na verdade, não está definido aqui em polonês. Então, zapyta é ele ou ela perguntará. E ciebie significa a você. Só você seria ty. Você. Ciebie, neste caso, é como se fosse a você, ok? Então, temos aqui prawdopodobnie, provavelmente. Zapyta, ele perguntará ou ela perguntará. Ciebie, a você. Prawdopodobnie zapyta ciebie. Prawdopodobnie zapyta ciebie. Tipo, ele provavelmente perguntará a você e não a alguma outra pessoa, ok? Provavelmente vai perguntar a você. Ok. Próximo exemplo. Jutro prawdopodobnie będzie chłodniej. Amanhã provavelmente estará mais fresco. Jutro significa amanhã. Jutro é amanhã. Prawdopodobnie, provavelmente. Będzie significa estará, ou será ou estará.
estará. Chłodniej significa mais fresco. Chłodniej, mais fresco. Então, de novo, jutro, amanhã. Prawdopodobnie, provavelmente, będzie. Será, estará. Chłodniej, mais fresco. Só chłodno significa fresco. Chłodniej, mais fresco. Ok, então é simples, né? Amanhã provavelmente será mais fresco. Jutro prawdopodobnie będzie chłodniej. Aqui, nesta primeira palavra, é mais simples, porque, como eu falei, eu acho que esta é a tradução mais próxima, ok? Se fosse para traduzir do português para o polonês, acho que esta tradução é a mais próxima do sentido da palavra em português. Ok, então, prawdopodobnie, provavelmente. Mais um exemplo. Prawdopodobnie już tu nie wróci. Ele provavelmente não voltará mais aqui. Prawdopodobnie, provavelmente, de novo. Już significa já, ou neste caso mais. Mais ou já. Poderíamos também traduzir esta frase como ele provavelmente já não voltará aqui. Tá? Tu significa aqui. Nie significa não. E wróci, voltará. Então, de novo, em polonês, na verdade, não sabemos se é ele ou ela. Wróci, voltará. Inclusive, se você quiser saber, ona significa ela, on significa ele. Poderíamos colocar aqui. On, então ele, prawdopodobnie już tu nie wróci. Então, ficaria mais próximo, não é? Ele provavelmente não voltará mais aqui. Ou aqui. Não, próxima. On prawdopodobnie zapyta ciebie. Ele provavelmente perguntará a você. On prawdopodobnie zapyta ciebie. Então, a gente poderia colocar esse on na frente, aqui ou aqui na frente, né? Como temos aqui em português. Ou poderíamos também colocar ona. Aí, aqui seria ela, né? Ona é ela. Por exemplo, ona prawdopodobnie zapyta ciebie. Ela provavelmente perguntará a você. Ou aqui, ona prawdopodobnie już tu nie wróci. Ela provavelmente não voltará mais aqui. Então, mais uma vez esta última frase. Prawdopodobnie, provavelmente. Już, já ou mais. Tu, aqui. Nie wróci, não voltará. Então, prawdopodobnie już tu nie wróci. Provavelmente já aqui não voltará, né? Então, ele ou ela provavelmente não voltará mais aqui. Prawdopodobnie już tu nie wróci. Ok, acho que essa parte foi simples, né? Prawdopodobnie, provavelmente. Tá bem alinhado a versão em polonês e em português. Só faltou ele em polonês aqui, mas poderemos colocar de boa. Se quiser, pode colocar nas anotações. E agora, vamos ver uma parte um pouquinho mais difícil, só um pouquinho. Vamos ver uma outra palavra que também traduzimos como provavelmente. Raczej. Raczej é uma palavra que acho que não temos em português. Podemos traduzir ela como provavelmente ou preferencialmente. Mas não é exatamente isso. Você já vai ver. Provavelmente ou preferencialmente. É tipo mais assim do que não. Mais sim do que não, ou mais não do que sim. É mais provável que seja desse jeito do que do outro. É raczej. Fica difícil de traduzir. Vamos ver nas frases. A primeira frase é: raczej nie będę już dzisiaj szła do sklepu. Provavelmente já não irei à loja hoje. Provavelmente é tipo, é mais provável que eu não irei à loja do que eu irei, ok? É mais para o lado de não ir do que para o lado de ir, tá? Temos como se tivéssemos uma balança assim. É mais provável que a gente não vai do que vai, tá? Então, é isso. Raczej, então, traduzimos como provavelmente. Nie będę szła.
Nie significa não, como a gente já viu, né? Nie significa não. Będę szła, isso junto é irei. É tipo, vou ir, ok? Mas em polonês, em português não faz sentido falar vou ir, então não irei, ou irei, będę szła, uma forma feminina. Então, uma mulher falaria assim, będę szła, eu irei. Um homem falaria będę szedł, então, forma masculina é essa. Um homem falaria irei assim, będę szedł, irei. Już, já, como a gente viu, né? Já ou mais. Dzisiaj, dzisiaj significa hoje. I do sklepu, a loja. Do, a ou para. Tipo, para a loja. Para a algum lugar. E sklep é loja ou mercado, também podemos traduzir como mercado. Sklep, loja ou mercado. Ok, então, raczej, provavelmente, preferencialmente, nie, não, będę, nie będę, não vou, już dzisiaj, já, hoje, szła, ir, e aqui temos não vou ir, né, mas só para traduzir passo a passo, do sklepu, para a loja, para o mercado. I a frase toda, raczej nie będę już dzisiaj szła do sklepu. Raczej nie będę już dzisiaj szła do sklepu. Provavelmente eu já não irei à loja hoje. Não vou ir para a loja hoje. Tá? A ordem das palavras é um pouco diferente. Não se preocupe com isso. É normal. Vamos passar para a próxima frase aqui. Marty raczej nie będzie. Provavelmente a Marta não estará lá. Marty é o meu nome declinado, ok? Marta virou Marty por causa da declinação. Raczej, provavelmente, nie będzie. Nie będzie significa não. Não haverá. Como se fosse provavelmente não haverá a Marta. Tá? Mas é no sentido de que a Marta não estará lá. Então, nie będzie não haverá, não estará. Pode ser traduzido assim. E lá em polonês seria tam. Não temos aqui nesta frase isso, não tem problema. A gente poderia colocar Marty raczej tam nie będzie, ok? Marty raczej tam nie będzie. Marta provavelmente lá não estará. Ok, e aqui é meio ruim traduzir como preferencialmente, né? Tipo, preferencialmente a Marta não estará lá. Não faz muito sentido. Parece que a gente não quer que a Marta esteja lá, né? Se a gente usar a palavra preferencialmente. Então, por isso não dá para colocar essa tradução preferencialmente em todos os casos, né? É como se fosse provavelmente. É mais provável que ela não esteja lá do que esteja. Então, é esse raczej. Às vezes também a gente usa esse raczej para falar raczej tak ou raczej nie. Tipo, provavelmente sim ou provavelmente não. A gente usa esse raczej, a gente usa também prawdopodobnie, ok? Prawdopodobnie tak, provavelmente sim. Raczej tak, tipo, acho que sim, provavelmente sim, tá? Às vezes, preferencialmente, e aqui vamos ver um exemplo com preferencialmente. Mas esta frase, então, Marty raczej nie będzie, significa provavelmente não haverá a Marta. Tipo, provavelmente a Marta não estará lá, na tradução de sentido. E a próxima frase aqui. Powinniśmy raczej pomyśleć o innym rozwiązaniu. Deveríamos preferencialmente pensar em outra solução. Powinniśmy significa deveríamos. Devemos ou deveríamos em polonês? As duas formas. Ficam assim. Deveríamos.
Powinniśmy, no caso. Devemos ou deveríamos. Raczej, preferencialmente, neste caso. Pomyśleć significa pensar. Pomyśleć é pensar. O, sobre ou em, neste caso, ok? O innym rozwiązaniu, sobre outra solução, em outra solução. Então, o, sobre ou em, nesse sentido. Innym vem da palavra inne, que significa outro ou outra. Dependendo da frase. Rozwiązaniu vem da palavra rozwiązanie, que significa solução. Ok, então temos aqui powinniśmy, devemos ou deveríamos, raczej, provavelmente, preferencialmente, pomyśleć, pensar, o innym, em outra, sobre outra, rozwiązaniu, solução. I a frase toda, powinniśmy raczej pomyśleć o innym rozwiązaniu. Powinniśmy raczej pomyśleć o innym rozwiązaniu. Deveríamos preferencialmente pensar em outra solução. E aqui, se a gente falasse deveríamos provavelmente pensar em outra solução, muda um pouco o sentido da frase, né? Aí em polonês também mudaria. Se a gente quisesse falar deveríamos provavelmente pensar em outra solução, seria melhor falar powinniśmy prawdopodobnie pomyśleć o innym rozwiązaniu. Mas essa frase tipo, já não tem tanto sentido, né? Eu acho que mais sentido faz a frase montada desse jeito. Powinniśmy raczej pomyśleć o innym rozwiązaniu. Deveríamos preferencialmente pensar em outra solução. Não ficar presos nesta solução aqui, mas pensar em uma outra. Preferencialmente, deveríamos pensar em outra solução. Ok. Então, a gente já viu esse prawdopodobnie, que é provavelmente, simplesmente. Raczej, provavelmente, preferencialmente. Então, mais para cá do que para lá, né? Mais provável isso do que aquilo. Então, raczej é como se fosse com mais de 50% de certeza, tá? Certeza é claro, é 100%, mas é tipo com mais de 50% de certeza, é mais ou menos isso. Esse raczej. Vamos passar então para o próximo jeito. Temos mais 10. Temos pewnie. Pewnie é provavelmente com quase 100% de certeza. Então, pewnie traduzimos como provavelmente, mas é nesse sentido de com quase 100% de certeza. Esse raczej não. Esse raczej é raczej menos. Esse raczej é mais, tipo, mais menos do que 100%. É bem menos do que 100%. É tipo 60%, 70% de certeza. Esse pewnie é mais provavelmente já, ok? Com quase 100% de certeza. Eu lembro que o meu pai me falou uma vez, quando eu falei, pewnie tak, tipo, pewnie sim. E depois alguma coisa não aconteceu, ele falou, mas você tinha certeza disso? Eu falei, não tinha. Eu falei, pewnie tak, então provavelmente sim. Ele falou, não, mas pewnie já significa que você tem certeza. Mas, só que não, não é assim. Pewnie a gente não usa quando a gente tem certeza. Quando a gente tem certeza de alguma coisa, a gente fala mam pewność. Mam pewność, tipo, tenho certeza. Ou mais usado, na verdade, é jestem pewien, forma masculina, ou jestem pewna, forma feminina. Eu tenho certeza. Certeza. É como se fosse estou certo ou estou certa, mas nesse sentido de ter certeza, ok? Porque jestem significa estou, pewien, certo, mas é jestem pewien, estou certo no sentido de ter certeza. Esta é a forma masculina, então os homens falam assim, jestem pewien, as mulheres falam jestem pewna, ok? E aí, isso a gente usa quando a gente tem certeza, realmente. Porém, quando a gente fala pewnie, aí já não. Pewnie é provavelmente com quase 100% de certeza, mas é tipo, pewnie tak. Você acha que amanhã, não sei. Você acha que ela vai concordar? Pewnie tak. Acho que sim, tipo, sim, provavelmente sim, mas não é com certeza. Ok, vamos ter aqui, então, as frases. Pewnie będzie dzwonić wieczorem. Provavelmente ligará à noite. Pewnie, provavelmente.
Będzie dzwonić. Ligará. Vai ligar. Będzie dzwonić. Ligará. Ou vai ligar. Wieczorem. À noite, mas não é à noite tipo de madrugada. É à noite, aquela noite depois da tarde. Lembra que a gente tem dois tipos da noite? Um é aquela noite depois da tarde. Então temos wieczór. E quando você fala bom dia, só que à noite na Polônia é dobry wieczór. Boa noite. Mas é à noite depois da tarde, quando está escuro. E temos noc. Noc é noite no sentido de madrugada. Então, quando você quer desejar para alguém boa noite, você fala dobranoc, porque você está falando tchau, boa noite, boa madrugada, durma bem, tá? Então, wieczór é noite, mas ainda não de dormir, é simplesmente essa parte da tarde, do dia ainda. E noc é noite, noite mesmo, madrugada. Da meia-noite, vamos pôr até as 4, 5 da manhã. Ok. Então, temos aqui pewnie, provavelmente, będzie dzwonić, vai ligar ou ligará wieczorem, à noite. E a frase toda? Pewnie będzie dzwonić wieczorem. Pewnie będzie dzwonić wieczorem. Provavelmente ligará à noite. E a próxima frase? Pewnie masz rację. Provavelmente você tem razão. Pewnie, então provavelmente, masz significa você tem. Masz, você tem. E rację vem da palavra racja, que significa razão. Aqui mudou para rację por causa da declinação. Razão. Ok, então de novo, pewnie, provavelmente, com quase 100% de certeza, mas você tem rację, razão. Pewnie masz rację, provavelmente você tem razão. Mas tem mais um caso que a gente pode usar esta palavra pewnie. Nas respostas, por exemplo, pomożesz mi? Pewnie. Me ajuda? Claro. Então, esse pewnie pode significar claro também nas respostas, tá? Por exemplo, pomożesz significa literalmente você vai ajudar. Pomożesz, você vai ajudar. E pomożesz mi, você vai me ajudar. Literalmente, tá? Pomożesz mi é você vai me ajudar. Porque esse me é tipo me, né? Pomożesz mi, você vai me ajudar? Pewnie, claro. Então, vou anotar aqui que pewnie podemos traduzir também como claro. Ok, aqui um bônus, né? Ok, então, pomożesz, você vai ajudar, me significa me, mas junto, pomożesz mi, podemos traduzir como me ajuda? Pomożesz mi, me ajuda? Pewnie, claro. Então, aqui a gente viu que pewnie usamos como provavelmente, com quase 100% de certeza. E às vezes, pewnie, quando a gente responde para alguém, significa claro, pewnie, claro. Ok, e vamos para mais um jeito. Depois a gente ainda faz um breve resumo e compara esses 4 jeitos de falar provavelmente em polonês, tá bom? Temos ainda chyba. Chyba é tipo provavelmente ou acho que. Por exemplo, chyba powinniśmy jej powiedzieć. Acho que devemos contar a ela. Chyba, neste caso, traduzimos como acho que, porque fica ruim falar provavelmente devemos contar a ela, né? Muda um pouco o sentido. Só que esse chyba não serve para expressar a nossa própria opinião. Tipo, se eu falar chyba, não significa que eu acho assim. Por exemplo, chyba essa vai ser a melhor solução. Não significa que eu acho que essa vai ser a melhor solução, mas significa que, sei lá, que todas as coisas parecem falar que essa vai ser a melhor solução. Se você falar, chyba amanhã vai chover, não significa que eu acho que amanhã vai chover, mas tem as nuvens no céu e na previsão de tempo estão falando que vai chover,
Então, chyba vai chover, ok? Então, esse chyba, nas frases, normalmente, a tradução é eu acho que, porque muitas vezes fica estranho falar, provavelmente devemos contar a ela. Não, tipo, acho que devemos contar a ela. Mas não é para falar, eu acho que. É tipo, tudo fala que alguma coisa, tá? Sim. Sim, tô pensando aqui se tem mais alguma explicação, mas eu acho que, aí agora não falaria, eu poderia falar reba também, mas reba não é que eu acho que, isso não destaca aquele eu acho que, na minha opinião, não, é reba, é tipo, provavelmente, preferencialmente, sei lá. Eu acho que vai ser melhor você ver isso nas frases e depois a gente volta para o assunto, tá? Então temos aqui a primeira frase. Chyba powinniśmy jej powiedzieć. Acho que devemos contar a ela. Então esse chyba, neste caso, é acho que. Powinniśmy, devemos. A gente já viu que powinniśmy significa devemos ou deveríamos, né? A gente já anotou isso. Jej significa a ela ou para ela. Jej, a ela, para ela. E powiedzieć, contar, dizer. Dependendo do contexto. Então, chyba, acho que, provavelmente acho que. Powinniśmy, devemos, deveríamos. Jej, a ela, powiedzieć, dizer, contar. Chyba powinniśmy jej powiedzieć. Chyba powinniśmy jej powiedzieć. Mais uma vez. Chyba powinniśmy jej powiedzieć. Acho que devemos contar a ela. A próxima frase. Chyba wolę to wysłać jutro. Acho que prefiro enviar isso amanhã. Chyba, acho que. Wolę significa prefiro, eu prefiro. To significa isso. Não lembro se a gente já viu a palavra to nesta aula ou não. Então vamos anotar isto ou isso. Wysłać significa enviar ou mandar. Enviar, mandar. E jutro significa amanhã. Isso a gente já viu, né? Jutro. Jutro. Tak. Jutro prawdopodobnie będzie chłodniej, amanhã provavelmente estará mais fresco. Então, jutro a gente já tem anotado. De novo, então, chyba, acho que, wolę, prefiro, to, isso, wysłać. Mandar, enviar, jutro, amanhã. Chyba wolę to wysłać jutro. Chyba wolę to wysłać jutro. Acho que prefiro enviar isso amanhã. E mais uma coisa aqui. Chyba żartujesz. Então, neste caso, chyba, a gente não traduz como acho que. É mais como se fosse você deve estar brincando. Chyba é o nosso chyba, é provavelmente, acho que. E żartujesz significa você está brincando. Você está brincando. Por exemplo, eu falo para a minha avó. Vovó, a gente tá pensando em viajar para a Polônia de carro amanhã. E ela pode falar, chyba żartujesz, você devia estar brincando. Ou, acho que, não sei, acho que vou fazer uma viagem ao redor do mundo agora. Chyba żartujesz, você devia estar brincando. Então, esse chyba é aquele tipo, provavelmente, mas não exatamente, tá? Mais ou menos isso. Então, chyba é chyba e żartujesz, você está brincando. Então, você deve estar brincando. Chyba żartujesz. Chyba żartujesz. Ok, esse já foi o último exemplo. E deixa eu, então, resumir aqui, rapidinho, sobre o que a gente falou hoje. A gente falou sobre 4 jeitos de falar provavelmente em polonês. O primeiro foi prawdopodobnie. É provavelmente, simplesmente provavelmente, ok? É mais simples porque é mais literal. Raczej já é um pouco diferente, porque raczej é
tipo, preferencialmente, com 60% de certeza, ok? Então, por exemplo, 2 anos é suficiente para aprender polonês? Você pode falar, raczej nie, tipo, acho que não, provavelmente não, mas não preferencialmente não, né? Então, essa é a questão, que dependendo do contexto da frase, você traduz diferente. Tipo, Marta, 2 anos é suficiente para aprender polonês fluente, para falar fluente? Aí eu poderia falar raczej nie. Tipo, depende da situação, mas raczej nie, tá? Provavelmente não. Acho que não. O outro, temos pewnie. Pewnie provavelmente, mas aqui temos quase 100% de certeza. Então, se você perguntar, Marta, 3 meses é suficiente para aprender polonês do zero? Vou falar pewnie nie. Eu posso falar, tipo, acho que não. Na minha opinião, não. Mas eu posso falar pewnie nie. Tipo, provavelmente, com quase 100% de certeza, não. Não é suficiente, né? E temos ainda chyba, que provavelmente, tipo, acho que. Então, esse chyba acho que é alguma coisa. Por exemplo, amanhã, você vai trabalhar amanhã? Chyba nie. Acho que não. Tipo, ainda vou ver, mas acho que não, tá? Então, esse chyba é um pouco parecido com esse raczej. Chyba, raczej, tá? Eu quero saber se você entendeu esta aula, se as explicações foram claras. Muitas vezes a gente pode usar essas palavras, sim, tô falando certo, essas palavras nas mesmas situações. Por exemplo, se a gente pegar esta parte, już tu nie wróci. Prawdopodobnie już tu nie wróci. Provavelmente não voltará mais aqui. Eu posso falar também raczej już tu nie wróci. Provavelmente não voltará mais aqui. Eu posso falar pewnie już tu nie wróci. Provavelmente não voltará mais aqui. Chyba już tu nie wróci. Provavelmente não voltará mais aqui. Então, muitas vezes, essas palavras prawdopodobnie, raczej, pewnie e chyba podemos usar nas mesmas frases, tá? Muitas vezes sim. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Sim. Só que o jeito mais fácil de você entender quando que usa qual, quais são as diferenças, o que exatamente significa, etc. Como que você vai aprender isso? Absorvendo conteúdos em polonês. Porque a gente usa muito essas palavras. Prawdopodobnie a gente usa, não tanto assim, mas usa. Mas raczej, pewnie e chyba, então essas 3 palavras que são mais difíceis, na verdade, de entender, a gente usa bastante, bastante. Então, é só você absorver muito conteúdo em polonês e prestar atenção nessas palavras quando as pessoas forem falar nos filmes, nos livros, nos vídeos, ok? Nos artigos. Aí você vai se acostumar com essas palavras e vai entender quando usar qual. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu sei que foi um tópico, de novo, um pouquinho mais difícil, né? A gente está entrando em um nível um pouquinho superior aqui dos estudos, em algumas aulas. Eu acho que cada vez temos mais aulas difíceis, mas acho que é bom, porque a gente já tem tantas aulas no canal que, se você estivesse acompanhando desde o começo, eu acho que já teria o nível de polonês suficiente para acompanhar aqui e entender o que eu estou falando. Mas se você chegou só agora, também não tem problema. A gente não se preocupe, que a gente tem muitas aulas também mais básicas. E talvez ainda você ainda está começando, mas entende sobre o que eu estou falando. Aí perfeito. Aí continue. Pode misturar ali as aulas, escolher aquelas que sejam melhores para você neste momento. Então, resumindo, eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like. Fala para mim nos comentários o que você achou da aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. Compartilhe a aula com os seus amigos que estão aprendendo polonês.
Se inscreva no canal, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva, sim. E eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!